pessoal, então começando aqui a 11ª carreira, eu vou começar com o fio da direita e vou colocar uma preta, uma branca e uma preta, assim. Seguro a última e entrelaço nela. Vou andar por uma com o fio da esquerda. E vou colocar no fio da direita duas pretas 2 vezes. Então, 2 pretas. Duas vezes. Ando pela próxima e vou colocar aqui uma preta e uma branca. Uma preta, uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 pretas. Duas pretas. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 brancas. Vou andar pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 brancas. Duas brancas. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 pretas. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 brancas. Marcando ali para mim não me perder. Então, 2 brancas. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 pretas. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 verdes. Então, 2 verdes. Vou andar pela próxima
E vou colocar duas brancas. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas pretas 2 vezes. Então, 2 vezes 2 pretas. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma preta e uma branca. Primeiro a preta e a branca. Vou andar pela próxima e última desse lado. E vou colocar uma branca e uma preta. Deixa eu marcar aqui, uma branca e uma preta. E uma preta. Vou andar pela da lateral e vou colocar duas pretas. Duas pretas. Vou andar pela primeira do outro lado e vou colocar uma branca e uma preta. Então, primeiro a branca e uma preta. E vou seguir fazendo igual eu fiz o outro lado, tá? Fiz aqui exatamente igual, chegou no final, eu vou andar por duas e vou colocar uma preta e vou fechar aqui na lateral. Ando por duas, coloco apenas uma preta, entrelaço nela. E terminou aqui a 11ª carreira. Ó, aqui um lado e o outro. Vamos começar aqui a 12ª carreira com o fio da esquerda. Eu vou colocar 3 pretas. 3, entrelaço na última. E ando com o fio da direita. E vou colocar 2 pretas 3 vezes seguida. Então, 2 pretas 3 vezes seguida. Eu vou pausar para não ficar tão longo. Então, já coloquei as 3 vezes seguidas, já andei pela próxima. E agora, eu vou colocar uma preta e uma branca. Então, uma preta e uma branca. Ando pela próxima e vou colocar uma branca e uma verde. Uma branca, uma verde. Ando pela próxima e vou colocar 2 verdes.
duas verdes. Ando pela próxima. E vou colocar uma verde e uma preta. Uma verde e uma preta. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma preta e uma branca. Preta. Oi, as brancas não quer vir. E uma branca. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas brancas. Duas brancas. Ando pela próxima. E coloco, deixa eu marcar aqui para não perder, tá? Duas pretas. Duas pretas. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta. Vira branca e uma preta. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Vira preta e uma branca. Ando pela próxima e vou colocar uma branca e uma preta. É uma branca e uma preta. Vou andar pela próxima. E vou colocar duas pretas duas vezes. Duas pretas. Ando pela próxima e repito, né? Duas pretas duas vezes. Ando pela próxima. E coloco duas brancas. Então, duas brancas. Ando pela próxima e coloco uma branca e uma preta. Primeiro a branca e uma preta. Ando pela da lateral e coloco duas pretas. Duas
pretas. Ando pela primeira do outro lado. E vou fazer exatamente como no outro lado. Eu vou colocar aqui 2 pretas 3 vezes. Fiz igual, cheguei aqui no final, eu coloquei 2 brancos. E aí, eu vou andar por 2 e vou colocar apenas um branco para fechar essa carreira. Andei por 2, coloco um branco e entrelaço nele. E vou começar a próxima carreira nesse branco, ó. Vendo? Então, agora começando a 13ª carreira com fio da direita, eu vou colocar uma preta e 2 brancas. Entrelaço na última, puxo. Eu troquei a minha linha porque estava curtinha. Ando por uma com fio da esquerda. E vou colocar 2 brancas. Então, 2 brancas. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma branca e uma preta. Então, primeiro a branca e uma preta. Vou andar por uma. E vou colocar 2 pretas. Duas pretas. Vou andar por uma. E vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Vou andar pela próxima. E vou colocar 2 brancas. Duas brancas. Ando pela próxima. E coloco 2 pretas. Escapou. Ando pela próxima e coloco 2 brancas.
Ando pela próxima e coloco duas pretas. Vou andar pela próxima. E vou colocar aqui duas verdes 3 vezes. Então, duas verdes 3 vezes. As verdes aqui. Então, já coloquei aqui duas verdes 3 vezes, já andei pela próxima e agora vou colocar duas brancas. Então, agora são duas brancas. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma branca e uma preta. Branca e uma preta. Vou andar pela próxima e vou colocar duas pretas. Peraí. Duas vezes, tá? Duas pretas, duas vezes. Vou andar pela da lateral e vou colocar duas pretas também. Vou andar pela primeira do outro lado e vou colocar duas brancas. Duas brancas. E a partir daqui, você vai fazer exatamente como do outro lado. Vamos fazer exatamente como do outro lado. Vou andar pela próxima e vou colocar. Então, eu terminei aqui na lateral, eu andei por duas, coloquei uma preta. E agora, eu vou começar com o fio da esquerda e eu vou crescer uma aqui. Então, para mim crescer, eu vou pegar o fio da esquerda e vou colocar 3 pretas.
3 pretas, seguro a última e entrelaço nela. Como eu estou crescendo, eu não vou andar, vai ficar assim, pro lado. Vou pegar o fio da minha esquerda, essa carreira, e vou colocar 3 pretas. Três pretas. E agora sim vou andar por um. Por uma e vou colocar 2 pretas. Duas pretas. Ando pela próxima. E vou colocar 2 brancas 2 vezes. Então, 2 brancas 2 vezes. Coloquei aqui 2 brancas 2 vezes, já andei pela próxima, agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Ando pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Primeiro a preta e a branca. Ando pela próxima e vou colocar 2 brancas 2 vezes. Coloquei 2 brancas 2 vezes, agora eu vou colocar uma branca e uma verde. E uma verde. Vou andar pela próxima. E vou colocar uma branca e uma preta. Vou andar pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Vou andar pela próxima e vou colocar 2 brancas. Vou andar pela próxima. E vou colocar 2 pretas 2 vezes. Já coloquei 2 pretas 2 vezes, já andei pela próxima e agora eu vou colocar 2 brancas 3 vezes. 3 vezes.
Bom, então eu já coloquei 3 vezes duas brancas, já andei pela próxima aqui, que é a última. Vou colocar aqui duas pretas e não vou andar. Então, coloco duas pretas. E não vou andar. Se eu não vou andar, então, eu vou colocar 3. Eu vou colocar 3 pretas. Então, três. Segura a última, puxa e vai ficar assim, ó. Fio da minha direita agora vai andar pela essa pedra da lateral aqui, ó. Que eu tô crescendo, né, gente? Então, ando pela da lateral. No mesmo fio da direita, eu vou colocar duas pretas. Agora, eu coloco no fio da direita. E entrelaço na última. E vai fazer a base aqui do crescimento. Fio da esquerda, que vai andar agora. Fio da esquerda, anda aqui por essa. E vou colocar no fio da esquerda duas pretas. Entrelaço na última. E vai fazer assim. Vou andar já do outro lado pela primeira do outro lado. Então, ando aqui pela primeira do outro lado. E vou colocar duas pretas. Duas pretas. E agora, eu sigo fazendo igual eu fiz do outro lado. E, ó, no final, depois que eu coloquei duas brancas 3 vezes, eu vou colocar duas pretas 2 vezes. Chegou no final, eu vou andar por duas, né? Aqui, bem na lateral, vai terminar aqui, tá? Ó. Ando por duas, coloco uma preta e entrelaço nela, fechando assim essa carreira. Ó. Então, aqui, nós vamos começar a 15ª carreira com fio da direita. No fio da direita, eu vou colocar 3 pretas. 3 pretas. Assim, não vou crescer mais, viu? Vou andar por uma. E vou colocar duas pretas 2 vezes, então. Duas vezes.
Vou andar pela próxima e vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta e uma branca. Ando pela próxima e vou colocar duas brancas duas vezes. Já andei aqui pela próxima, né? Coloquei duas vezes, já andei pela próxima e agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Vou andar pela próxima e vou colocar duas pretas duas vezes. Então, já coloquei as duas pretas duas vezes, já andei pela próxima, agora eu vou colocar uma preta e uma branca por 4 vezes, tá? 4 vezes. Uma preta e uma branca. Então, já coloquei uma e vou repetir mais 3 vezes. Uma preta e uma branca. Então, aqui, ó, já coloquei 4 vezes uma preta e uma branca, já andei pela próxima, agora eu vou colocar duas pretas duas vezes. Então, já coloquei aqui, ó, duas pretas duas vezes, já andei pela próxima, agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Opa! Vou andar pela próxima e vou colocar duas brancas duas vezes. Já coloquei duas brancas duas vezes, já andei pela próxima, vou colocar uma branca e uma preta. Vou andar pela próxima, que é a última aqui desse lado, e vou colocar duas pretas. Vou andar pela da lateral e vou colocar duas pretas. Vou andar pela primeira do outro lado e vou colocar duas pretas. Já fazendo o outro lado, né? E vou seguir fazendo esse lado igual eu fiz o outro. Ando pela próxima aqui, vou repetir duas pretas. No final, depois da branca e a preta, eu vou andar por duas e vou fechar aqui nessa lateral de cá a carreira, tá? Então, ando por essa e pela primeira que eu coloquei lá nessa carreira, vou colocar apenas uma preta e entrelaço nela. Fecho assim a 15ª carreira. Ó. Vendo? Já tá ficando bem em forma, né?